7 de julho, o Hospital de Caridade Brasília Terra precisou utilizar das suas redes sociais para esclarecer uma situação após questões envolvendo o plantão médico naquela casa hospitalar. Em nota publicada, a direção do hospital explicou que o médico plantonista, Dr. Alex Pandolfo, ter apresentado sintomas de virose. Foi realizado inclusive um teste do etilômetro e não houve alteração alcoólica no sangue, declarou a nota do hospital. Essa explicação, segundo o hospital, se deve ao fato de que chegou ao conhecimento do hospital acusações da população sobre o profissional estar atendendo bêbado, porém acusações sem provas. É o que declarou o hospital na sua nota divulgada. Segundo essa nota também, o hospital tomou medidas legais para identificar e responsabilizar os autores das acusações. No dia 12 de agosto, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o CIMERS, divulgou uma nota de repúdio sobre o caso, que diz o seguinte, abre aspas, CIMERS manifesta sua discordância, inconformidade e preocupação em relação à agressão sofrida por médico em Tupã-Siretã. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, CIMERS, vem a público se solidarizar com o médico Alex Eduardo Pandolfo, de Tupã-Siretã, que foi agredido de forma covarde em seu local de trabalho e nas redes sociais por um vereador da cidade e um familiar de paciente. A atitude desses indivíduos atrapalha o sistema de saúde da cidade, trazendo intranquilidade à categoria. Os médicos que atuam no município trabalham incansavelmente em benefício da saúde e bem-estar dos pacientes, e tais ações atentam contra a dignidade desses profissionais. A entidade médica elogia o comportamento do Hospital de Caridade Brasília Terra, que emitiu nota repudiando os atos e se solidarizando com o profissional. Atitudes que disseminam informações falsas e desleais geram constrangimento à equipe médica, causam insegurança na população e comprometem o exercício pleno e adequado das atividades de atendimento e cuidado médico. O CIMERS reafirma que os médicos devem ser tratados com respeito e dignidade, como lhes é de direito, e espera que informações incorretas não sejam usadas para difamar profissionais dedicados e comprometidos com a saúde pública. A entidade permanecerá vigilante na defesa da categoria. Fecha aspas. Esta é a nota que o CIMERS, nota de repúdio que o CIMERS publicou nesse processo. O vereador Claudimiro Cordeiro Santos, o Nenê, do Partido dos Trabalhadores, era o vereador a marcar presença no hospital e vinha se manifestando nas suas redes sociais. No dia 14 de agosto, ele visitou a emissora e trouxe uma manifestação oficial. O que aconteceu? Aconteceu nessa questão do hospital. Eu nunca me furtei em momento algum. Quando a comunidade me solicitou, eu penso, vou averiguar primeiro para ver, para depois ter uma posição clara. E sempre fui assim, sempre vou ser assim. Não há intimidação nenhuma que vai me encolher no ponto de vista do meu papel. A comunidade nos solicitou para que viesse ao Hospital Caridade Brasília Terra, que existia suspeita, né, de que tivesse um médico alcoolizado. Eu questionei, mas pode isso? Será que vai ser? Mas será que... Tá, não, vamos. E é isso. Então, não foi só uma pessoa, foi mais de uma pessoa, né? Eu fui no local, fui barrado para o hospital, né? E aí a brigada chegou e chegou e disse para quem estava barrando nós, né, que é do hospital, que é inteiramente a legitimidade do vereador fazer a sua fiscalização, né? E isso nós entramos então, no local e averiguamos que é um médico que estava doente, né? E não era alcoolizado. Aquele domingo estava garoando, chovendo, frio, e que muitas vezes é uma justificativa para tu não sair. Não, eu vim no hospital porque tinha criança no corredor, tinha idosos, cadeirante, e estava sendo atendido. A felicidade que a gente identificou para aquela questão ser barrada para não acontecer o que ia acontecer, que talvez pudesse acontecer um erro, algumas questões, e que nesse vídeo é que vai esclarecer no mesmo domingo a gente colocou, em momento algum, e ninguém colocou em rede social nenhum que o médico estava bêbado. E se procurar, não existe. Isso foi uma narrativa para tirar a responsabilidade de um funcionário, de um trabalhador, de uma entidade, que tem responsabilidade, tem dirigentes, tem direção, isso tudo é responsabilidade. Após essa manifestação, no dia 15, o CIMERS, por meio da sua diretora de interior, a doutora Daniela Correa Alba, apresentou esclarecimentos e posicionamentos falando aqui à Rádio Tupã. A gente tem observado, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, é que não é a primeira vez que nós recebemos casos de vereadores que invadem áreas de plantão e interferem no ato médico. Nós temos no início desse semestre, nós já temos ações contra 3 vereadores, 3 denúncias
Numa delas, o médico estava no meio de uma reanimação de um paciente crítico e a entrada forçada interrompeu completamente o trabalho dessa equipe e colocou a vida em risco. Então, assim, a gente nós entendemos, né, que o papel do vereador é de fiscalizar, mas vamos concordar que é muito além de aparecer no hospital para filmar um médico, né? Isso não pode ser palco, né, para visibilidade. Eu acho que ele pode fiscalizar, ele pode propor leis, mas tem outras maneiras também. Ele pode verificar se tem medicamento, se tem equipe assistente, se não tem esgoto correndo a céu aberto, se tem professor na escola, se a merenda escolar está acontecendo, está sendo servida. E não, né? Existem canais oficiais também para que se faça essa denúncia. A própria direção do hospital, a ouvidoria, o Ministério Público. Então, o nosso jurídico ele está apurando todas essas questões e, se comprovado, as medidas cabíveis serão tomadas com relação a esse médico e a essa pessoa que estava ali, que nem estava consultando, ela estava aguardando, estava acompanhando a filha que estava com o neto dela sendo atendida. E eu acho que a gente precisa, né? O Simers está com uma forte campanha de indo contra a violência de profissionais da saúde. Essa é a diretora de interior do Simers, Daniela Correia Alba, falando aqui à Rádio Tupã. Após a entrevista da Daniela, Claudemiro Cordeiro Santos enviou uma nota em sua defesa. Diz o seguinte, abre aspas, em razão dos acontecimentos registrados no dia 27 de julho, no Hospital de Caridade Brasília Terra, e das declarações posteriormente divulgadas pelo Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, venho prestar esclarecimentos à comunidade de Tupã-Siretã. Naquela data, recebi manifestações de moradores relatando suspeita sobre a conduta de um médico plantonista. No exercício legítimo de minha função de vereador, prerrogativa prevista no artigo 31 da Constituição Federal, compareci ao hospital para averiguar a situação. Ao chegar, fui impedido de entrar, sob a justificativa que não havia autorização para a presença de vereador no local. A Brigada Militar foi acionada pelo próprio hospital e, após conversar primeiramente com o médico, a guarnição autorizou minha entrada para dialogar com ele. A Brigada constatou que o profissional apresentava sintomas compatíveis com virose e gripe, sem indícios do uso de álcool. Não houve em momento algum agressão física ou verbal. Cerca de 1 hora após minha chegada, outro médico compareceu para substituí-lo no plantão. O profissional foi retirado do atendimento e internado para a recuperação. Ressalto que, ao manter o médico no plantão, mesmo ciente de seu estado de saúde, o hospital assumiu o risco desnecessário tanto para os pacientes quanto para o próprio servidor. Minha atuação teve como único objetivo, apurar os fatos e garantir que a população recebesse informações corretas, evitando a propagação de boatos. Fiscalizar é dever constitucional do vereador, especialmente quanto à transparência e à qualidade dos serviços públicos. Reafirmo meu respeito aos profissionais da saúde e ao trabalho que realizam, mas refuto insinuações de invasão ou interferência no ato médico, pois minha presença foi autorizada e não prejudicou o atendimento. Mantenho meu compromisso de fiscalizar, agir com transparência e defender com responsabilidade e respeito o direito da população a um serviço público eficiente, humano e de qualidade. Claudemiro Cordeiro dos Santos, vereador do Partido dos Trabalhadores, 15 de agosto. Essa nota oficial ele enviou aqui à Rádio Tupã e divulgou para a comunidade. Já na segunda-feira, ontem, foi divulgado que o Simers, melhor dizendo, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, protocolou um pedido de cassação contra o vereador Claudemiro Cordeiro dos Santos, o Nenê, do Partido dos Trabalhadores, durante a semana passada. No final de semana, ouvintes informaram à Rádio Tupã que o Simers havia oficializado esse pedido de cassação, que foi confirmado pelo presidente da Câmara de Vereadores, vereador Carlos Augusto Brum de Souza. O presidente, procurado pela Rádio Tupã, confirmou que o ofício foi recebido na quinta-feira. O processo, dia 21 de agosto. O processo teve início ontem, segunda-feira, quando foi avaliado o pedido pela plenária da Câmara de Vereadores e na sessão de ontem foi aceito a abertura de um processo de cassação. Na segunda-feira, também, a reportagem da Rádio Tupã recebeu uma nota oficial do Partido dos Trabalhadores manifestando apoio ao vereador. A nota diz o seguinte, abre aspas, a Comissão Executiva do Partido dos Trabalhadores de Tupã-Siretã vem a público se manifestar em apoio ao mandato do vereador Claudemiro Cordeiro dos Santos pelo seu permanente trabalho de fiscalização dos serviços públicos. Em um sistema político democrático, a fiscalização é um pilar fundamental e cabe aos poderes constituídos, dentro das regras estabelecidas, garanti-la. Assim, manifestamos nossa surpresa com relação ao ingresso no pedido de cassação de seu mandato, demandado pelo Sindicato Médico, a partir da interpretação parcial de um ato fiscalizatório legítimo realizado pelo vereador junto ao hospital local.
Confiamos na independência do Poder Legislativo e seu conjunto de vereadores na análise deste caso. Só assim os cidadãos, sobretudo os mais humildes, terão a certeza do amparo desse poder quando necessitarem. Tupã-Açeretã, 25 de agosto, Pedro Costa, presidente da Comissão Executiva Municipal do PT de Tupã-Açeretã. Fecha aspas. Esta é a nota oficial divulgada pelo partido na manhã de ontem. Por fim, então, na sessão de ontem, na sessão da Câmara de Vereadores, foi feita a leitura do ofício da solicitação, assinado pelo presidente do CIMERS, Marcelo Matias. Em sua defesa, no parlamento ainda, o vereador Claudimiro utilizou-se do exemplo de Santana do Livramento quando um ofício foi arquivado. Houve uma votação secreta, com uso de papel, e foi decidido pela aceitação do procedimento. Houve também uma formação de uma comissão na Câmara para dar seguimento à investigação. A comissão especial eleita, por sorteio, é formada pelo presidente Luiz Amor da Silva França, o Catite, Benhur Terra, relator, e o secretário Eduardo Almeida. Após a efetivação, o presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Augusto Brum de Souza, atendendo a reportagem da Rádio Tupã, trouxe uma manifestação oficial em nome da presidência. E desta forma, a presidência, a partir de agora, fica na expectativa do início dos trabalhos da comissão. Cabe a nós, como presidente, elaborarmos a resolução constituindo esta comissão, e aí, a partir dessa resolução, a comissão efetivamente começa a trabalhar, né, onde que serão ouvidas as pessoas que a comissão entender que deve, que envolve para elucidar o fato, e após isso também aquelas pessoas que o vereador desejar que sejam ouvidas. Mas destacar que o processo não é uma sentença ou uma decisão, é meramente para apurar os fatos ali elencados pelo sindicato, e após disso feito um relatório final, que aí sim irá à votação pelo plenário. Inclusive, tem um prazo de 90 dias para ter a conclusão. Desta forma, nós teremos o final desse processo, lá por meados de dezembro. Eu acredito que nós teremos aí sim a votação, determinando a extinção do processo ou a cassação do vereador. Ainda o presidente Carlos Augusto Brum de Souza destacou também detalhes sobre o procedimento quanto do recebimento do documento. Um trabalho que vai ser árduo aí para a comissão. A comissão vai ter que correr, porque é bastante pessoas, no meu entendimento, a serem ouvidas, bastante matéria de direito a ser analisado, e desta forma o processo vai correr da melhor forma, da forma mais legítima, para que fique bem claro e que a comunidade também entenda esta situação, a qual coube à Câmara, porque a Câmara, quando recebe uma denúncia, tem que levar para a sessão subsequente, que foi o caso. Foi entregue aqui na quarta-feira, mas chegou nas minhas mãos na sexta-feira, e eu imediatamente coloquei no expediente da Câmara, e ela entrou conforme o que estabelece o nosso regimento interno. Então teve todo esse procedimento dia 25, mas isso é só um início, um primeiro passo para a instauração de um processo que vai averiguar o ocorrido, para depois ter aí sim um julgamento de acordo com as provas. Por enquanto é isto, é a informação que eu tenho, e um abraço a todos. Essa é a manifestação do presidente da Câmara, Carlos Augusto Brum de Souza, a pedido da produção aqui da Rádio Tupã. Nós também colocamos à disposição, entramos em contato, a produção, com os componentes da comissão, Luiz Amor da Silva França, o presidente, e o Benhur Terra, que é o relator. Claro que também o secretário fica também aqui disponibilizado, uma vez que a comissão é que terá a responsabilidade de conduzir esses trabalhos. O retorno que tivemos é de que a comissão ainda não está formada, e assim que ela estiver formada, eles estarão se manifestando, e a gente, claro, espera essa manifestação por parte deles. Assim como colocamos a palavra à disposição da comissão, também colocamos à disposição do vereador Claudimiro Cordeiro Santos, o Nenê, que agora há pouco pela manhã nos enviou um áudio. Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes da Tupã. A satisfação de conversar no programa Variedades, e
colocar um pouco sobre o episódio de ontem, né? Sobre a questão da sessão que foi votado, então, um pedido de criação de comissão investigativa à nossa pessoa, ao nosso mandato, né? Do sindicato Simers, né? Sindicatos médicos, diante de uma calamidade, dá para se dizer, sem nenhuma prova, sem nenhum conteúdo embasado real, e a responsabilidade seria do hospital. Agora vem o contra-ataque contra este vereador que foi fazer o seu papel dentro da legalidade. Então nós vamos provar tudo isso, não tem dúvida nenhuma. Eu só lamento que a Câmara de Vereadores acolheu isso, né, diante de vários estarrecedores casos que foi tolerado em outros momentos, inclusive com o RBS dando aqui em Tupã-Seretã, com várias questões que poderiam ter perda de decoro parlamentar, né? Mas era uma questão e não há problema nenhum, estarei tranquilo, estou firme na minha defesa, existe a lei para isso, a comissão vai apurar e vai identificar, e o final será a justiça se vir acontecer uma votação no sentido desfavorável. Eu só fico pensando que a tramitação também de um sindicato tem o artigo 168 e 169 que estabelece julgamento do prefeito e vereadores, né, por investigação, criado comissão, na entrada ele é vedado entidade com CNPJ, é apenas pessoa física. Isso nós questionamos, ele vai estar em discussão jurídica, nós vamos averiguar isso, né? E sobre a votação também, que não seria 7 vereadores, eu poderia votar, dentro do regimento interno diz que eu poderia votar e o presidente da casa também ia votar, seria 9 votos, não 7. Então, tem 2 questões de irregularidade já no início da criação da comissão, né? Mas nós estamos tranquilos, a comunidade sabe nosso trabalho, nosso papel, e se não é para ser vereador que venha fiscalizar em benefício da vida do cidadão, né, prefiro não ser vereador, né, diante de um quadro disso, mas tenho certeza que o julgamento real dos fatos, isso é justo, e que seja justo aquilo que é verdadeiro, né? E tem a justiça para isso, se for o caso que chegar nesse momento, né? Mas eu lamento a situação, lamento de uma perseguição política, onde até o prefeito teve na Câmara de Vereadores reunindo na sexta-feira sobre outras pautas e questionou ali e pressionou os vereadores, né? Não todos os vereadores, mas parte de vereadores. E isso lamentamos, porque essa intervenção política, teve assessor de deputado de direita que teve nos gabinetes dos vereadores, junto com o representante do sindicato. Isso é lamentável que isso aconteça, é totalmente um julgamento político, não tem embasamento real nenhum, e nós estamos tranquilos porque os fatos que fizemos foi acompanhado pela brigada, foi com testemunhas, e não há agressão física nenhuma, é tudo uma narrativa contra um mandato que busca sempre visar a vida do cidadão. Então estamos tranquilos, agradecemos pelo espaço, Miguel, e vamos fazer a nossa defesa com altivez, com coragem e com justiça, que aí nós sempre pregamos, né? Independente de quem seja, tem que ter a verdade. Isso desfavorece o prestígio e a fortaleza do Poder Legislativo. Quando atinge um membro desta casa, toda ela é ferida dentro dos seus fatos, do seu trabalho, o seu direito de fazer a fiscalização e sempre visar a vida do cidadão. Final da conta, é eleito pela população e tem que ser a serviço das pessoas. Se não é assim, não tem por que ter vereadores no Poder Legislativo. Obrigado, Miguel, pelo espaço. 10h24, este é o vereador Claudemir Cordeiro Santos, que utilizou o espaço que nós disponibilizamos também para a comissão, né, através da presidência, Luiz Amor da Silva França, do secretário, do relator, Benhur Terra, e do secretário Eduardo Almeida. Também antes nós ouvimos a palavra do presidente Carlos Augusto Bruno de Souza, o presidente Guga, né, que trouxe essa manifestação no final da sessão de ontem, que ele presidiu, né. É natural que agora o tema vai ficar sob a responsabilidade da própria comissão. Conforme o relato dos integrantes da comissão, ela ainda não foi oficializada, o presidente Carlos Augusto vai oficializar nas próximas horas, nos próximos dias, e quando oficializada, eles estarão então trazendo alguma manifestação. Também estamos aguardando, estamos à disposição de dar prosseguimento à manifestação do Cimeres, né, que trouxe a manifestação da sua diretora do interior, aqui na semana passada, aqui na Rádio Tupã. Procurada a assessoria de imprensa, nos colocamos à disposição para dar mais colocações, uma vez que o processo foi aceito, aquele ofício que eles enviaram e que motivou a criação dessa comissão foi aceito, e gostaríamos de repercutir com eles também essa questão. E em todos os envolvidos, né? É claro que a gente fica na expectativa aí dos próximos passos. O próprio presidente da Câmara relatou que esse processo tem um prazo de 90 dias para ser concluído
Ele entende que vai ser bastante longo, que certamente muitas pessoas serão ouvidas a pedido do vereador, a pedido do CIMERS ou das entidades envolvidas. Certamente teremos bastante trabalho a transcorrer e é claro que a gente vai ficar acompanhando e levando essas informações na medida que nós tivermos ciências dela, né? Assim que nós tenhamos ciência, a gente leva essa informação na programação da sua Rádio Tupã e nas plataformas que a Tupã traz essas informações. Bom, são 10h26, você está com a Tupã, o programa é o Variedades nesta manhã, aqui na sua Tupã. 10h26, em nome de Cevale, despertando as